Espírito Santo? Quantos estão felizes com Deus nosso Pai? Quantos estão felizes com a Trindade? Aleluia, muito bom poder compartilhar a palavra de Deus. O Gabriel ficou no meu ouvido aqui, desde ontem. Então nós vamos compartilhar rapidinho aqui uns 40 minutos. E o assunto que eu quero poder compartilhar é a respeito de família. E eu penso que é bem interessante, porque eu e o pastor Harold, a gente flui de uma forma muito interessante. Tem dia que ele é bem anestesista e eu sou bem cirurgiã. E aí tem dia que eu sou bem anestesista e ele é um ótimo cirurgião. Então, desde ontem, ouvindo todas as palavras, eu creio assim que foram verdades poderosas. E eu quero, nessa noite, talvez acrescentar algo. Eu quero, nessa noite, como já foi dito, eu quero poder trazer para a nossa realidade tudo isso que nós estamos aprendendo, para que nós não ficamos apenas com conhecimento mental, ou então nós ficamos apenas numa fantasia dessa vida em Deus maravilhosa, e aí a gente fica aqui nessa presença gostosa, nessa glória maravilhosa, e aí parece que às vezes parece, mas não é, a gente sai daqui, vai para nossa casa, e aí mal chega em casa e quebra o pau lá, e aí a gente diz, meu Deus, por que aquela glória que está lá na igreja, essa nuvem não me acompanha? Então, queridos, eu quero poder falar um pouquinho mais de como tudo isso que nós experimentamos aqui, aquilo que nós experimentamos em momentos especiais com Deus, como a gente aprender, usufruir da glória de Deus, vamos dizer, dentro das nossas famílias, as nossas 24 horas do nosso dia. A gente poder ter essa consciência e trazer isso para dentro das nossas realidades, para dentro das nossas relações. Então eu quero falar um pouquinho a respeito, trazendo isso para dentro do tema de família. Eu quero ler um texto em Gálatas, porque nós vamos correr. O que eu vou estar falando é um assunto bastante extenso, mas eu vou tentar em 40 minutos tentar resumir ele, e depois numa outra oportunidade, quem sabe a gente fala novamente. Olha só o que diz Gálatas 3, versículo 8 e 9, diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, ele anunciou primeiro as boas novas para Abraão. Olha só que interessante, Deus anunciou já as boas novas que nós aprendemos hoje lá atrás, lá com o nosso pai da fé, e dizendo assim: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Ou seja, o que eu quero colocar aqui como fundamento? Nós temos trabalhado, quando a gente trabalha famílias ou a nossa vida pessoal, nós temos trabalhado 3 atributos de Deus que nós chamamos, 4 que nós chamamos os fundamentos. Nós trabalhamos a justiça de Deus, o amor de Deus, a fé e também a graça de Deus. E aqui ele está dizendo, se eu quero ter uma vida abençoada, que é o contrário de ter uma vida maldita, eu preciso ter esse fundamento de fé muito certo dentro de mim. Eu preciso saber caminhar. E como o pastor Harold, eu não vou me deter, ele já falou à tarde para nós, esse andar por fé, queridos, nós precisamos aprender. Nós não nascemos já aprendendo a andar por fé. É um aprendizado, porque nós nascemos na condição de pecador. E nós temos que desaprender a andar na incredulidade ou andar com uma mentalidade de pecador e nós aprendermos a andar por fé. Porque a Bíblia diz aqui que os que andam pela fé, eles têm uma vida abençoada. Ou melhor, vamos aplicar isso para a nossa família. Nós temos uma família abençoada, nós temos um lar abençoado. Então eu quero introduzir através desse texto. Eu também quero ler mais um texto, Gálatas capítulo 4, versículo 19, falando a respeito de Paulo. E hoje também foi falado a respeito de que nós temos que ensinar os nossos filhos e nós também temos que aprender
aprender a ensinar os outros como andar nessa vida de fé, nessa vida de justiça e nessa vida de graça. Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz assim: meus filhinhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, para que essa vida de fé em Jesus, ela seja formada em nós vamos precisar aprender. Nós vamos precisar conhecer isso, porque é algo que nós não nascemos com isso, lembrando que nós nascemos como pecadores. Na medida em que nós vamos tomando consciência da vida, na medida em que nós vamos tomando consciência da Trindade, do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus Pai, Cristo vai sendo formado em nós. Nós vamos tendo essa forma de Cristo. Acho que eles colocaram aqui algumas imagens. E eu quero então ler mais um texto, e aí nós já vamos aplicar isso para as nossas famílias. Eu quero ler agora, abra a tua Bíblia em Romanos. Olha só que interessante esse texto. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, versículo 5, que diz assim: se desta forma nós formos unidos a Ele na sua semelhança de morte, certamente o seremos também na sua semelhança de ressurreição. Então, quando se fala, e Paulo aqui muito debaixo da revelação, ele diz, de que ele sofria dores de parto, para que as pessoas a quem ele ensinava, a quem ele discipulava, a quem ele influenciava, ele queria ver Cristo formado nele. Ele sempre trazia em mente, porque a experiência dele com Cristo foi muito forte. Então, e essa experiência foi crescendo, ele foi crescendo na revelação. E uma das coisas que ele fala aqui, que ele então, na experiência dele, ele teve a experiência, o que significa ser unido na morte de Jesus Cristo, mas também unido na ressurreição de Cristo. Aqui eu quero dar continuidade àquilo que o pastor Herr estava falando a respeito da velha vida e da nova vida. Por que isso é tão importante, a gente saber o que devo fazer com a velha vida e aplicando isso para dentro dos nossos lares e as nossas famílias, e o que eu devo fazer com a nova vida? Por que isso é tão importante? E para nossa casa em específico, isso foi muito importante, porque, por exemplo, eu por não saber a diferença do que fazer com a velha vida que teria que morrer, e a nova vida, como na prática viver ela, queridos, isso me custou um pequeno preço. Eu estava compartilhando um pouquinho, por eu não aprender a trazer a velha vida para a morte, e eu aprendi, a minha escola veio tentar espiritualizar o velho homem. Depois de alguns anos, queridos, mesmo eu atuando como pastora, eu caí numa depressão, e por causa dessa depressão, quando eu fui investigar a minha história, investigar os verdadeiros sintomas, porque mesmo eu fluindo nos dons, mesmo eu fluindo na profecia, mesmo eu fluindo em curas, eu fluindo abençoando tantas vidas, queridos, eu entrei num conflito tão grande, porque eu falei, como que eu fluo? Eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus fluindo, como que se eu vejo Deus fluindo através de mim, como que uma depressão, na minha ótica ali, ela parecia que ser maior do que Deus. E aí, quando então, nesse período de depressão, ela não foi muito profunda, eu falo que ela foi leve, né? Ela durou 6 meses, 3 meses um pouquinho mais profunda. E queridos, nesse período, eu comecei junto com o Espírito Santo a investigar, e era interessante porque eu comecei a alcançar níveis da minha alma, dentro de mim, das minhas emoções, aonde eu vivia angústias que eu nunca tinha vivido.
Eu vivi alguns tipos de tristeza, eu presenciei isso no meu corpo, algumas tristezas que eu nunca tinha experimentado isso. Eu alcancei alguns lugares de incapacidade, alguns lugares de impotência, um lugar onde eu já não tinha mais ânimo, nem mais para cuidar da minha casa, nem mesmo para dar conta dos meus filhos. E queridos, esses lugares onde a minha alma visitou, depois que eu saí dela, eu falei, eu acho que eu conheci um pouquinho do inferno. Eu conheci um pouquinho do que é. Eu falo, Deus, isso não é nada bom, isso não é nada legal. E de lá, então, o Senhor me tirou. E a minha retirada de lá, junto com o Espírito Santo, o Senhor me levou a esse texto e Ele falou, Dorilene, essa é a natureza do homem pecaminoso, essa é a natureza do homem, que você tem que aprender com Jesus Cristo, a levar ela para a morte, levar ela para a semelhança. Não adianta você espiritualizar ela, não adianta você sufocar ela, não adianta você reprimir, porque mais cedo ou mais tarde isso vai estourar. E eu não sei se você, como crente, sabe. E quando estoura, aonde que estoura, gente? Quando alguma situação estoura. Primeiro em nós e dentro da nossa família. Queridos, então ali o Espírito Santo começou uma obra linda e nós começamos a descobrir todas essas questões maravilhosas, mas experimentando na prática, quando esse texto aqui diz que da mesma forma nós fomos unidos a Jesus Cristo na sua semelhança de morte. Quando eu falo semelhança de morte, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de família. Queridos, o Espírito Santo, ele vai mostrando para nós áreas das nossas vidas e vai ficando nítido para nós aquilo que irá morrer. Então hoje eu consigo dar testemunho, não apenas daquilo que é vida em mim, mas eu também consigo dar testemunho e glorificar a Deus daquilo que é morte, daquilo que eu não estou enterrando vivo, daquilo que eu não estou tentando eu por mim mesma vencer, por exemplo, uma incapacidade, ou então uma angústia, ou uma tristeza mais profunda. Hoje eu posso dizer, Senhor, obrigado porque isso está morto. Senhor, muito obrigado porque essa tristeza já está crucificada em Cristo. Hoje eu consigo dizer, Deus, muito obrigada, porque essa depressão, ela me visitava, hoje não me visita mais, porque eu já estou identificado, eu sei o que é dor de uma depressão, mas eu também sei de que essa depressão eu já me identifiquei em Cristo, em morte. Hoje eu posso dizer, Senhor, eu sei o que é estar num lugar de incapacidade, e eu sei que essa incapacidade ela está morta em Cristo Jesus. Eu me identifico com isso. Eu consigo poder testemunhar e dizer assim, Deus, eu sei o que significa uma impotência. Você está diante de um desafio que é maior do que você, e quando o desafio é maior do que você, você fica paralisado e diz, eu não dou conta, eu não consigo, e você fica diante daquilo procurando forças, e às vezes você não encontra. E hoje eu posso dizer, Deus, eu sei o que é uma impotência, eu sei o que é uma incapacidade, isso está morto. Eu não preciso mais espiritualizar, mas eu também sei o que está vivo em mim. Quando a Bíblia aqui diz, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E queridos, quando essas duas coisas elas são claras e nós espiritualizamos aquilo que é certo e nós não espiritualizamos aquilo que deve morrer, quando isso é muito claro, as nossas relações, ou então os nossos relacionamentos, eles começam a ficar mais nítidos, eles começam a ficar mais claros, eles começam a ser mais fáceis de nós nos relacionarmos, primeiro como família, em casa, e também depois como família espiritual. Porque a nossa realidade em casa, queridos, é a mesma realidade na
igreja. Então eu quero falar um pouquinho mais, aqui eu coloquei uma fotografia, eu quero que coloque o próximo PowerPoint. E queridos, quando se fala de família, as nossas famílias, elas precisam crescer em maturidade. E nesse processo de maturidade é justamente a gente conhecer aquilo que precisa morrer em nós e aquilo que precisa nascer em nós, aquilo que provém de Deus. Então, um exemplo, a incapacidade, ela morre em Cristo, mas precisa surgir uma capacidade que não nasce do nosso ego, que não nasce da nossa personalidade, que não nasce apenas do nosso próprio eu. Ao contrário, tem que vir uma capacidade que vem do nosso espírito, da nossa nova criatura em Cristo. E queridos, quando então eu começo a discernir quando eu estou operando na capacidade de Deus, da nova criatura, e quando eu estou tentando atuar na capacidade humana, isso significa maturidade dentro dos nossos relacionamentos e assim por diante. E dentro dos relacionamentos, o que é muito importante a gente observar, eu coloco assim, são os nossos relacionamentos e as nossas individualidades. Todos nós precisamos aprender a nos relacionar com a nova criatura em Cristo e desaprender a se relacionar com a velha criatura em Cristo. Então, um exemplo, se por exemplo, né, que nem hoje eu recebi um WhatsApp de uma situação de um casal que nós estamos atendendo, e interessante porque nós atendemos o casal essa semana, e a pessoa mandou, falou assim, pastora do céu, acabamos de quebrar o pau em casa, o negócio não tá legal, tudo aquilo que, né, vocês estão nos orientando, eu não dei conta. A situação foi mais forte do que eu. Quando já passaram por situações iguais a essa? Quando vem, às vezes, aquele ímpeto de raiva, aquele ímpeto de impaciência, às vezes vem aquele ímpeto e você percebe que você tenta se controlar e daqui a pouco passa do limite. E queridos, então quando se fala de relacionamento é justamente isso. Então quando nós vamos para dentro da nossa relação conjugal, ou então nós vamos para dentro das nossas relações com os nossos filhos, por exemplo, que é o nosso primeiro núcleo a ser trabalhado e pastoreado muito bem, esses relacionamentos precisam ser bem desenvolvidos. E se eu, por exemplo, tive uma situação onde eu entrei em conflito com meu esposo, se eu estou aprendendo a maturidade, estou aprendendo o relacionamento e individualidade, a hora que passar a situação, eu já saio daquilo e digo, Espírito Santo, por que eu agi com ele? Aí eu vou pedir para o Espírito Santo e discernimento e dizer, Espírito Santo, de que forma eu agi com ele? Eu agi com raiva, eu agi em impaciência, mas por que eu agi dessa forma? E eu saio com aquilo para trabalhar esse conteúdo no meu tempo com Deus. Eu saio daquela experiência e agora eu vou pegar as verdades de Deus que diz, em Cristo eu sou uma nova criatura e na minha nova criatura eu não tenho impaciência. Na minha nova criatura eu não tenho raiva. Na minha nova criatura eu não tenho qualquer tipo de desvalor ou rejeição. Mas por que a minha velha criatura se manifestou nessa relação? Aí eu saio dali. E agora eu vou para o meu tempo com Deus. Ou então eu vou com o meu tempo com o meu discipulador e vou trabalhar essas áreas. Para isso, rapidamente, o próximo PowerPoint. Nós trabalhamos, né, lá em Guarapuava, como se nós dessemos uma pequena dica de a gente trabalhar, cada um de nós ter essas tarefas de trabalhar as nossas famílias. Nós trabalhamos, são 5 famílias. Eu não vou me deter em cada uma delas. Só vou colocar alguns lances, porque é uma conferência sobre família, mas eu quero aplicar a justificação aqui. Eu quero aplicar aqui a justiça de Deus. Eu quero poder aplicar aqui o amor de Deus, a paz de Deus. Se vocês olharem para o lado de lá, nós temos 2 tipos de família que nós chamamos a caótica e a de regras.
Então, o que a gente faz? Aquela família que se interessa de realmente trabalhar o reino de Deus dentro das suas casas, é como se a gente começasse a dar algumas, vamos dizer assim, algumas tarefas, dizer assim, eu quero trazer o reino de Deus para dentro da minha família, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem quer uma família dessa? Amém? Então, lembrando que eu preciso trabalhar isso. Queridos, a justiça de Deus não vai cair automaticamente. Eu preciso aprender a trazer esses vínculos, ou então trazer esse reino de Deus. Então, nós dividimos aqui a família caótica e a família de regra. É aquela família, como o pastor Harold falou hoje de manhã, nós viemos às vezes de uma estrutura familiar fútil dos nossos pais, por eles não conhecerem a justiça de Deus, por não conhecerem o amor de Deus, por não conhecerem a graça de Deus, eles não conseguiram talvez nos fundamentar de uma maneira correta. E se não conseguirem, não conseguiram, não é para a gente acusar, não é para a gente apontar o dedo, não, é apenas para a gente reconhecer a verdade e a gente aprender a se despir. E dentro da família caótica e de regras, queridos, é trabalhado muito forte que os membros daquela família, cada um deles, eles são, como que eu posso te dizer, cada um no seu quadrado. Cada um tem muito certo aquilo que lhe pertence, mas como se fosse uma família muito, muito forte, fundamentado no egoísmo. E aí nós temos no meio a família de vínculos, que é a família que nós chamamos a ideal, que é aquela bíblica, que eu vou daqui a pouco ler um texto, e que é a funcional, que é aquela que deve ser espelhada, é aquela que nós devemos desejar, como biblicamente eu tenho que seguir. Eu não sei vocês aqui, mas lá nós em Guarapuava, pastoreando 25 anos a mesma igreja, sabe o que eu percebi? Que a maioria das famílias, não é que elas não queiram viver a fé ou não queiram viver a bênção. A maioria não sabe como viver. Um dia eu estava pregando e eu fiz um apelo, só que numa outra área, eu falei assim, quantos de vocês aqui têm desejo de falar de Jesus e ganhar uma alma para Cristo Jesus? A igreja unânime, 100%, todas levantaram a mão. Eu quero falar de Jesus e aprender a ganhar almas. E eu falei, mas por que a gente não consegue fazer? E nós vamos cair nessa questão. Não é que nós não queremos. A maioria de nós não sabemos. E queridos, isso para nós trouxe um desafio muito grande. Que nem eu falei, a depressão foi um mal que veio, mas foi um mal que despertou em nós, queridos, e nós dentro da nossa casa, nós começamos a ir fundo, e nós começamos a investigar isso, e de uma forma tão clara, o Senhor começou a trazer. Então aqui nós temos a família de vínculos, e aí nós temos dois modelos de família, a família protetora e a família aglutinada. Esse tipo de família também é disfuncional, e esse tipo de família, ela supervaloriza o relacionamento, porém, ela despreza a individualidade. Ela também é disfuncional. Esses dois tipos de família aqui, às vezes são aquelas famílias muito invasivas. O que aquelas famílias, elas têm de separados, esses dois modelos de família aqui, elas têm de misturado. E aí, o interessante é que quando você começa então a se dedicar a isso e falar, eu quero trabalhar a minha família, quando a gente tem um norte ou tem um espelho, como o pastor Harold falou hoje de manhã, fica mais claro e às vezes mais fácil de como a gente trazer isso para dentro da nossa família. Hoje eu quero só me deter e aí nós vamos encerrar, eu tenho 10 minutinhos e nós vamos encerrar com isso. Eu quero só falar um pouquinho do modelo sadio. Porque se eu tiver bem claro o modelo sadio e tiver algo disfuncional, aí é mais fácil eu conseguir espelhar e trilhar nesse caminho. Primeira coisa, eu quero ler mais um texto com vocês. Abra a tua Bíblia comigo rapidamente.
em Colossenses capítulo 3, versículo 14, que diz assim: acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então eu quero que você grife essas 3 palavras: vínculo, amor e perfeição. E eu quero ler mais um texto, Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito de vocês pelo vínculo da paz. Então, para eu aprender a construir uma família de vínculos, o que são vínculos? Vínculos, queridos, é que nem alianças. E quando eu tenho uma aliança, tá? Aliança, querido, muitas vezes ela vamos dizer, é algo invisível. É como se fosse algo que às vezes eu não tenho consciência. E aqui nesse caso ele está dizendo que o vínculo, a aliança que eu tenho que ter, eu com meu marido, eu com meus filhos, se eu quero construir uma família justa, uma família justificada, eu sempre terei que conferir se o amor ágape de Deus está sendo fundamentado e se a paz de Deus está sendo fundamentado nas nossas relações. Por que o amor ágape ele é tão importante? Porque somente o amor ágape, ele traz uma estrutura nas nossas relações que até mesmo demônios, até mesmo morte, até mesmo as lutas, as angústias mais profundas não nos separam. Agora, se eu construo nessas outras 2 relações só com o amor humano, quando vem o dia mau, quando vem angústia, quando vem uma situação difícil, o amor humano, ele não sustenta esta relação. E queridos, o nosso problema não é quando o dia está bom. O nosso problema é quando vem o dia mal. E quando vem o dia mal, e todos nós vamos passar por ele, vai ser, queridos, colocado à prova se o nosso vínculo, ele está de verdade no amor ágape ou se ele está no amor humano. Se ele estiver no amor humano, quando vier a luta, vai arrebentar, porque ele é um elo fraco. E como que ele arrebenta? Ele vai arrebentar ou através de um divórcio, ou ele vai arrebentar, você está casado, mas já não tem mais relação dentro desse casamento, ou ele vai arrebentar o filho separado desse pai, o pai separado do filho, podem estar juntos na mesma casa, mas não tem unidade, não tem, o pai e filho não tem uma relação de bênção, ela é uma relação de divisão. E queridos, o amor ágape, ele é construído desde a base. E quando a base ela é construída no amor ágape, queridos, no dia mau, a relação familiar vai passar no teste. Segunda coisa, e aí eu acho que eu já vou encerrar. A Bíblia diz que, na verdade, os nossos vínculos, as nossas alianças, ele tem que ser de paz. Só que a paz, se você estudar profundamente o que significa a paz, a bíblica, de uma família bendita e abençoada, você não entende o que é a paz de Deus se você não entender a justiça de Deus. Você não entende o que é a paz de Deus se eu não entender o que é a justiça de Deus. E se eu não entendo o que é a justiça de Deus, eu vou construir nas minhas relações, as minhas vinculações, aquilo que me liga ao meu marido, aquilo que me liga aos meus filhos, será um elo de injustiça. E se dentro das nossas relações os elos são de injustiça, no dia da prova, o que vai acontecer? Vai arrebentar. Só que antes de arrebentar, sabe por que nós temos tantos conflitos nas nossas relações? Por causa das injustiças nos nossos relacionamentos. E a injustiça, querido, ele é uma das dores
mais profundas que, por exemplo, você pode sentir numa relação. E falando de relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher. Quando se fala de hierarquia, não de valor. Valor todo mundo tem igual. Só que Deus é um Deus de hierarquia. E quando nós não entendemos a justiça de Deus, e aí os pais, por exemplo, por não entender e atuam na injustiça, o pai ou a mãe muitas vezes terão atos injustos com os filhos. E os filhos, quando há atos injustos, ou eles vão se calar e vão se rebelar mais tarde, ou então eles vão começar a bater boca com você, de igual para igual. Porque no fundo, eles estão sendo injustiçados, eles não têm voz diante de uma autoridade. E quando eles não têm voz, quando uma autoridade ela não sabe atuar na justiça, ela não é justa para ouvir alguém que está abaixo. Essas são as maiores dores que nós vamos investigar quando nós vamos trabalhar uma pessoa. Então eu quero terminar com isso, apenas para dar uma, vamos dizer assim, despertar talvez um gatilho em nós, pais. Queridos, como que eu quero só dar talvez um pequeno testemunho da minha história. Quando eu fui investigar mais profundamente a minha depressão, uma das coisas que mais foi injusto para mim, porque eu vim de uma família de regras, com um pouquinho de proteção e um pouquinho de caótica. Mas a minha estrutura familiar era mais de regras. Eu venho de uma origem alemã. Eu venho de 5 gerações de puros alemães. Tudo. Aí entrou meu marido abençoado para me quebrar esse sistema. E quebrou. Queridos, quando eu estava na depressão, eu não tinha consciência o que é você ter um vínculo apenas de amor humano e um vínculo de injustiça. Meu pai sempre me proveu tudo. Só que era uma relação de autoridade de pai e filha, eu como filha. Aquilo que o pai falou, está falado. E lá em casa era tão clara a nossa comunicação, a nossa vinculação. Eu sabia as regras que eu tinha que cumprir dentro da minha família, sem o meu pai falar uma palavra. Ele olhava para mim, e pelo olhar dele, eu já sabia o que eu tinha que fazer. E queridos, quando eu fui investigar mais a fundo, a minha maior dor da depressão é porque eu não tinha voz diante de uma autoridade. Eu pude perceber, o Espírito Santo foi trazendo à luz, que no fundo, é como se diante de autoridade, eu me sentia anulada. Eu não tinha voz, eu não fui de alguma forma, não por meu pai não querer, mas porque o sistema germânico é dessa forma, ele aprendeu assim e vai passando de geração a geração. Não tinha um investimento de projeção, você tem que se virar sozinho. E queridos, ali dentro, naquele processo de depressão, onde eu fui investigar, eu lembro que quando eu toquei essa área, onde realmente a anulação, ela veio à tona, ali eu pude perceber por que eu tinha caído em depressão. E ali eu comecei a dar os meus gritos de liberdade. E queridos, isso é apenas um exemplo de atos injustos. E muitas vezes, quando a gente vai investigar mais a fundo a vida das pessoas, como eu falei, você trabalhando 25 anos com pessoas, e quando você traz para dentro da sala pastoral, e você começa a investigar essas pessoas mais profundamente, não superficialmente, eu estou falando profundamente, até bater a estaca na raiz. Vai chegar nesse fundamento.
Quando não tem amor ágape bem estabelecido, e os atos injustos, eles não são reconhecidos, eles não são tratados. Muitas vezes a gente diz assim, eu não sou mais órfão, eu já sou filho de Deus. A gente sabe aqui na cabeça, mas é como se a nossa alma, ela gritasse e você sentisse como se fosse prisões. Parece que você quer, mas você parece que não consegue. Eu lembro que num desses dias, o pastor Francisco lá de Curitiba, debaixo de uma ministração profética, e ele começou a orar comigo, e foi tão forte, queridos, que Deus me levou para o ventre da minha mãe. E quando ele me levou para o ventre da minha mãe, ali o Senhor mostrou algumas situações, e ele começou a orar comigo. E quando ele começou a orar comigo, imediatamente, dali em diante, começou um processo bem, como eu falo, profundo de cura, de libertação. Do quê? Da minha velha vida. Isso foi o meu homem velho formado dessa forma. Eu não preciso mais viver através dessa. Essa foi a minha realidade. Eu tomei consciência daquilo que foi construído de uma forma errada. Mas aí o Espírito Santo diz, essa foi a tua realidade. Mas eu quero também mostrar a tua realidade em Cristo. Quem você é em Cristo. E você não precisa mais deixar a tua alma presa naquilo. O que é a nossa alma? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade. E eu lembro que o pastor ali foi uma das primeiras, vamos dizer assim, revelações fortes de como você sair da estrutura velha e poder viver essa estrutura nova. E atos injustos. E eu queria que nesse instante nós nos colocássemos em pé. Eu sei que daqui a pouco vai ter uma outra sessão. Mas eu gostaria nessa noite, talvez apenas orar com você e dizer assim, que nós saímos daqui desafiados e dizer, Deus, eu quero poder trabalhar a minha casa, eu quero poder trabalhar a minha família, eu quero poder olhar para dentro daquilo que foi fundamentado na vida dos meus filhos, naquilo que foi fundamentado em mim mesmo, e eu quero pedir ao Espírito Santo, traga luz, aquilo que